Questão 29 do Banco Central. No mês de agosto, 132 processos deram entrada num certo setor para serem examinados e foram divididos entre dois técnicos, em quantidades inversamente proporcionais aos seus tempos de serviço no setor. Se o primeiro trabalha há 3 anos e o segundo há 2 anos e meio, a quantidade de processos que caberá ao primeiro é... Foi o que eu acabei de falar. Novamente a mesma história. Divisão de processos em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço de cada funcionário. Até a história, até o enredo da questão, eles copiam uns dos outros. Então o fator banca realmente não deve ter uma importância sobrevalorizada assim na preparação, no processo de preparação para os concursos. Ok? Vamos lá, são 132 processos, duas partes, X e Y. O primeiro funcionário está há 3 anos no setor e o segundo há 2 anos e meio. Esse 2 anos e meio é um pequeno probleminha para nós. Vamos precisar passar tudo para meses, para ficar mais fácil a resolução da questão. Um ano possui 12 meses, evidentemente. 3 anos serão, portanto, 36 meses. 2 anos e meio. Meio ano, 6 meses, com 24. 30 meses. Então, os pesos são 36 e 30. Não nos esqueçamos que a divisão é inversa. Para encontrar os novos pesos, olha o que vai acontecer. Se eu tapar o primeiro, que é o 36, só vai sobrar o segundo, que é o 30. Então, o novo peso da primeira parte é o 30. Se eu tapar agora o segundo, vai sobrar apenas o primeiro. Então, o novo peso da segunda parte vai ser o 36. Ou seja, quando houver apenas 2 pesos numa divisão inversa, para você encontrar os novos pesos, transformando de inversa para direta, quer dizer, usando o macete que a gente tem ensinado, basta trocar de posição um peso com o outro. Ok? Você vai ver que no final vai dar certinho. Então, o x não é 36K, e sim 30K. E o y não é 30K, e sim 36K. A soma dos dois tem que dar, evidentemente, 132, que é o total. Ou seja, 30K mais 36K é igual a 132. 66K é igual a 132, K é igual a 2. Ele perguntou a quantidade de processos que caberá ao primeiro, que é o X. O X tem peso 30. É 30K. 30 vezes 2, 60 processos. O Y seria 36K, seria 36 vezes 2, 72. De fato, 60 com 72 dá 132. O segundo, que é o Y, por trabalhar a menos tempo que o primeiro, acabou levando mais processos, acabou levando 72 processos. O X, que trabalha há mais tempo, levou menos processos, levou apenas 60. Ok? Então, quando houver apenas 2 pesos e o enunciado pedir divisão em partes inversamente proporcionais a estes 2 pesos, para você encontrar os novos pesos utilizando o macete, basta trocar de posição um com o outro. O próximo exercício é muito importante. 3 pessoas se associaram. A primeira entrou com 30 mil reais durante 2 anos e 3 meses. A segunda com 40 mil reais durante 1 ano e 9 meses. E a terceira com 50 mil reais
durante 1 ano e 6 meses. O lucro final foi de R$ 42.500. Quanto receberá de lucro o primeiro sócio? Novamente, 3 pessoas se associaram. O primeiro sócio, vamos chamar de X, entrou com R$ 30.000 durante 2 anos e 3 meses, ou seja, 27 meses. O segundo sócio, Y, entrou com R$ 40.000 durante 1 ano e 9 meses, portanto, durante 21 meses. Finalmente, o terceiro sócio, Z, entrou com R$ 50.000 durante 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. O lucro total foi de R$ 42.500. O enunciado pede o lucro do primeiro sócio, o lucro do X. Repare que nesse caso há 2 variáveis importantes que são levadas em consideração na hora de definir o lucro de cada sócio. É o capital investido por cada sócio e o tempo em que cada sócio participou da sociedade efetivamente. Ou seja, a divisão do lucro será em partes diretamente proporcionais aos capitais e também diretamente proporcionais ao tempo de associação de cada um dos sócios. Ok? Então, para você encontrar o peso, entre aspas, definitivo de cada um dos sócios, você vai simplesmente multiplicar o capital pelo tempo. 30.000 vezes 27 dá 81.000. 40.000 vezes 21 dá 84.000. 50.000 vezes 18 dá 90.000. Repare que o sócio que investiu mais, no caso 50.000, mesmo tendo ficado por menos tempo na sociedade, vai levar a maior fatia do lucro. O sócio que investiu menos, 30.000 apenas, mesmo tendo ficado mais tempo na sociedade, vai acabar recebendo menos porque o seu peso definitivo foi igual a 81.000. Agora é o mesmo de sempre. Cada sócio já tem seu peso definitivo encontrado. O X vai ser igual a 81.000K, o Y 84.000K e o Z 90.000K. A soma dos três tem que dar R$ 42.500. Nós podemos fazer a simplificação dos pesos dividindo todos eles por 1.000, cortando 3 zeros de cada um, para ficar mais fácil de resolver a equação que vamos montar daqui a pouquinho. Ok? Podemos manipular os pesos da maneira que quisermos, desde que façamos a mesma coisa em todos eles. Ok? Poderíamos ainda simplificar por 3, se quiséssemos. Aqui ficaria 27, aqui 28 e aqui 30. Mas tudo bem, vamos deixar como estão 81, 84 e 90. Só o fato de termos livrado dos zeros finais já vai facilitar para a gente. Nós aqui utilizamos um conceito que diz o seguinte: se uma grandeza é diretamente proporcional a 2 números, no caso 30.000 e 27, então ela continua diretamente proporcional ao produto desses números. Ok? Por isso que a gente multiplicou 30.000 por 27, 81.000. Certo? O Y, por ser diretamente proporcional a 2 números, também o será pelo produto deles.
84.000, a mesma coisa o Z. Certo? Então, o X é 81K, o Y 84K, o Z 90K, a soma deles R$ 42.500. Então vamos ficar com 81K mais 84K mais 90K igual a 42.500, 255K igual a 42.500. A divisão não é exata, porém simplificando a fração 42.500, 255 avos, devagarzinho por 5, depois por 17, vai dar 500 terços, 500 sobre 3. Não tem nenhum problema o K ser uma fração, nada demais, ok? Nossa equação, portanto, vai ficar 81K mais 84K mais 90K igual a 42.500. 255K igual a 42.500, K igual a 42.500 dividido por 255. A divisão não é exata, mas simplificando a fração, vamos chegar a 500 sobre 3, 500 terços, como o valor de K. Não há problema algum no fato de o K ter dado uma fração. Certo? O enunciado pediu o lucro do primeiro sócio, ele pediu o valor do X. O X é 81K, ou seja, 81 vezes 500 terços. Repare que o 3 não é um problema para nós, já que ele vai ser simplificado pelo 81, certo? Vai dar 27. Então, 27 vezes 500 dá R$ 13.500 de lucro. Certo? O Y seria 84K. 84 vezes 500 terços daria R$ 14.000. E o Z, 90 vezes 500 terços, daria R$ 15.000. 15.000 com 14.000 dá 29.000. Com 13.500, de fato dá 42.500 como lucro total. Estamos certos. Questão 31 do Colégio Naval. Dividir o número 1700 em duas partes que sejam, ao mesmo tempo, proporcionais diretamente a 2 e 5 e inversamente a 4 e 7. Questão 31 do Colégio Naval. Dividir o número 1700 em duas partes que sejam, ao mesmo tempo, proporcionais diretamente a 2 e 5 e inversamente a 4 e 7. Novamente, dividir o número 1700, está aqui o total, 1700, em duas partes, x e y, proporcionais diretamente a 2 e 5, respectivamente, né? X proporcional diretamente a 2 e o y a 5, e inversamente a 4 e 7. E agora, qual será o peso definitivo de cada uma dessas partes? Na questão anterior, nós tínhamos duas variáveis, digamos assim, capital e tempo, e a divisão era em partes diretamente proporcionais a ambas as variáveis, ambas as grandezas, capital e tempo. Agora é diretamente proporcional a uma grandeza e inversamente proporcional a outra. O que fazer? Para achar o peso final, nós vamos multiplicar o peso da divisão direta pelo inverso do peso da divisão inversa. Ou seja, 2 vezes 1/4, que dá 1/2. Com relação ao y, a mesma coisa. O peso da divisão direta
multiplicado pelo inverso do peso da divisão inversa, que vai dar 5/7. Ok? Aqui nós simplificamos o 2/4, né? Beleza? Então, os pesos definitivos serão 1/2 e 5/7. O x é 1/2 de K e o y 5/7 de K. A soma dos dois tem que dar 1.700. Portanto, nossa equação vai ficar x mais y igual a 1.700, ou seja, K sobre 2, que é o x, mais 5K sobre 7, que é o y, igual a 1.700. MMC 14, por 2, 7, por 7, 2, por 1 próprio 14. 7 vezes K, 7K. 2 vezes 5K, 10K, igual a 1.700 vezes 14. 17K é igual a 1.700 vezes 14, não sei quanto é. 1.700 vezes 14 deixei indicado. Mas posso simplificar o 17 com o 1.700, que vai dar 100. Portanto, K é 100 vezes 14, 1.400. Logo, o x, que é 1/2 de K, vai ser o K, 1.400 sobre 2, 700. O y, que é 5/7 de K, vai ser 5 vezes 1.400 dividido por 7. Simplificando 1.400 por 7 dá 200, vezes 5 dá 1.000. Repare que se somarmos 700 com 1.000, realmente vai dar 1.700. Ok? Então, se uma grandeza é diretamente proporcional a um número e inversamente proporcional a outro, então ela será diretamente proporcional ao produto do primeiro peso pelo inverso do segundo. A 32 também é do Colégio Naval e praticamente a mesma questão anterior, só que agora contextualizada. Uma herança de 30 mil reais deve ser repartida entre Antônio, Bento e Carlos. Cada um deve receber partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 6, respectivamente, e inversamente proporcionais às idades. Sabendo-se que Antônio tem 12 anos, Bento tem 15 e Carlos 24 anos, qual será a quantia recebida por Bento? Novamente, uma herança de 30 mil reais, está aqui, total 30 mil reais, deve ser repartida entre Antônio, Bento e Carlos. Cada um deve receber partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 6, respectivamente, e inversamente proporcionais às idades, 12, 15 e 24. Vamos encontrar agora o peso definitivo de cada um dos três. Como o Antônio é proporcional diretamente a 3 e inversamente a 12, ele será proporcional ao produto do 3 pelo inverso do 12. Ou seja, será proporcional a 1/4. Ok? O Bento vai ser proporcional ao produto do 5 pelo inverso do 15. Simplificando, vai dar 1/3. Já o Carlos será proporcional ao produto do 6 pelo inverso do 24. Simplificando, também vai dar 1/4. Ou seja, as partes de Antônio e Carlos serão iguais. O Antônio vai ser K sobre 4, Bento K sobre 3 e Carlos K sobre 4. A soma dos três tem que dar 30 mil.
Ou seja, nossa equação vai ficar k sobre 4 mais k sobre 3 mais novamente k sobre 4 igual a 30.000. Resolvendo essa equação, MMC, aquela história toda que você já sabe, você vai encontrar como valor de k 36.000. Ok? Depois você confere aí na sua casa. Ele pediu o valor que o Bento vai receber. O Bento é o segundo, é o k sobre 3. 36.000 sobre 3, que dá 12.000. Ok? Só por curiosidade, o Antônio e o Carlos vão receber 9.000 cada um, que é 36.000 dividido por 4. 9.000 mais 9.000, 18.000. Com 12.000 do Bento, 30.000, que é a quantia total a ser repartida. 33. Dividir o número 330 em partes inversamente proporcionais, simultaneamente, aos números 3, 2 e 8 e a 2, 4 e 6. Uma divisão inversa composta. Então, o número a ser repartido é o 330, são 3 as partes, x, y e z, inversamente proporcionais simultaneamente aos números 3, 2 e 8 e a 2, 4 e 6. E agora, como é que você vai encontrar o peso final de cada uma das partes? A primeira parte é inversamente proporcional ao mesmo tempo a 3 e a 2. Então ela vai ser diretamente proporcional ao produto entre o inverso do 3 e o inverso do 2. Ou seja, diretamente proporcional a 1/6. Já o y vai ser diretamente proporcional ao produto do inverso do 2 pelo inverso do 4. Ou seja, diretamente proporcional a 1/8. Enquanto que o z será diretamente proporcional ao produto entre o inverso do 8 e o inverso do 6. Podemos agora dizer que o x é igual a 1/6 de k, o y 1/8 de k e o z 1/48 de k. A soma dos três, 330. Nossa equação vai ficar k sobre 6 mais k sobre 8 mais k sobre 48 igual a 330. Resolvendo a equação, vamos encontrar o valor de k como sendo 1056. Logo, o x, por ser k sobre 6, vai ser 1056 sobre 6, 176. O y, k sobre 8, 1056 sobre 8, 132. E o z, finalmente, 1056 sobre 48, igual a 22. 176 mais 132 dá 308. 308 com 22, de fato, 330. Estamos corretos.